Pod Brokers, diretamente de Gifu, no Japão, o brasileiro de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, corretor de imóveis credenciado no Japão, Nobuyuki! Seja bem-vindo, Nobuyuki, diretamente do Japão, 12 horas de diferença. Tudo bem por aí? Boa noite, né? Tudo bem, boa noite. Aqui é a noite agora, tá? Aí no Isso. Brasil é de dia. Meu nome é Nobuyuki, corretor credenciado aqui no Japão. Que ótimo. E faz quanto tempo? Você é de qual parte do Brasil? Onde você Eu, nasceu aqui? eu nasci no interior de São Paulo, é, Sudoeste Paulista, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Eu não conheço essa cidade. Ela fica perto de qual cidade maior? Você lembra? Ela fica assim do lado de Itapetininga, Capão Bonito, Ah, Pilar do Capão Bonito Sul, eu conheço. sul de Sorocaba. Eu moro em Sorocaba, então é perto Sim, daqui de fica, onde eu tô. fica a 80 quilômetros de Sorocaba e mais ou menos 180, 170, 180 de São Paulo. E faz quanto tempo que você está no Japão? Olha, já seguidos fazem 23 anos. Nossa, bastante tempo. E como que você Bastante tempo. conheceu essa profissão de corretor de imóveis aí? Bom, o chamado DKC, são brasileiros que vêm, ou descendentes japoneses que voltam para o Japão, vêm trabalhar para o Japão. A maioria do pessoal trabalha em fábricas, né? Fábrica de autopeças, fábrica de tudo quanto é tipo de coisa, de alimentos, de bolos. A maioria, creio que seja fábrica de autopeças. Inclusive, eu trabalhei praticamente 14 anos na Sony e Ah, na fazia Sony. desde o PlayStation, fazia câmera digital, filmadoras e celulares, etc. Né? Até câmera de segurança dentro da Sony. Mas no passado era assim, aquele gravador VHS, na década de 99, né? Eu era Ainda tinha um criança. pouquinho, né? Ah, sim, sim, aham. Desde essa época eu trabalho na Sony, né? Bom, teve um tempo que eu voltei para o Brasil, mas retornei no Japão e voltei para a Sony. E aí, como que você descobriu assim a profissão de corretor de imóveis? Bom, depois que foi o ano de 2013, a Sony que eu estava aqui em Gifu, Minokamo, onde eu moro hoje, ela fechou, justamente, né? Pelo surgimento dos celulares, né? Dos iPhone, né? Smartphone. Um deles é o iPhone e deixou de produzir a câmera digital, filmadora e fechou nossa fábrica em 2013. Foi depois disso que eu comecei a trabalhar com vendas. Inclusive, nessa época eu trabalhei em 2014, 15, 16, até 17 mais ou menos. Eu trabalhei com vendas de garagem, para residência, né? Garagem, painel solar, Urudenka. Urudenka você tira o gás da sua casa, fica tudo elétrico, né? Tanto aquecedor de água elétrico e fogão de cozinhar elétrico também. O custo-benefício dele é muito bom. Você gasta 1/3 do gás em termos de energia, né? E eu trabalhei isso com praticamente 4, 5 anos. E nesse meio tempo, meu amigo, que a gente trabalhamos junto aqui na Sony de Minokamo, ele foi para Okazaki, onde é a matriz da Sony lá, né? Matriz assim, é a maior fábrica da Sony. Ele foi para lá e a gente tinha um pouquinho de contato. E quando ele foi comprar a casa dele, ele se interessou nesse ramo, ele entrou numa imobiliária e depois ele me convidou. Ai, que legal. Sim. E eu comecei em 2015. Já fazem 7 anos, né? Nossa, 7 anos já. É um tempo, Sim. né? Vamos dividir por nicho aqui. Vamos trabalhar aqui com os imóveis novos, né? Qual que é o processo Sim, de compra? Vamos supor, eu tenho um brasileiro aí, ou enfim, um japonês, sim. ele quer comprar um imóvel novinho, prontinho. Ele vai numa imobiliária, ele vai num plantão de vendas, existe aí um plantão de vendas, como que funciona isso? Existe também plantões de vendas, mas hoje diminuiu bastante, né? Hoje, como o pessoal todo mundo tem vamos dizer, um smartphone, ele já consegue entrar no site das imobiliárias, né, onde tem várias casas, várias imobiliárias. Aqui no Japão tem vários sites também. O maior do Japão acho que chama AT Home. AT e Home, né? E lá eles
já olham, lá está escrito que tal dia vai ter vai estar aberto a casa para visitação. Então vocês têm esses dias de inauguração que nem nos seriados? É um dia não para é ver bem as casas? dia de inauguração, não. Exatamente. Aqui, no Japão, talvez seja um pouco diferente do Brasil, tem várias consultoras que eles vão construindo várias casas, mas eles não têm equipe de venda. E ela lança num site, somente imobiliário tem acesso a esse site, e todos os imobiliários podem vender todas as casas que essas consultoras lançam no mercado para ser vendido. Então, o brasileiro aqui, ele pode até olhar. Eu tive clientes que olharam no site da Torromo, viram uma casa nova e me ligaram querendo comprar essa casa com minha assistência, né? Eles podem comprar o imóvel, tanto na imobiliária japonesa, imobiliária onde tem brasileiro, né? No caso, eu sou um, e assim a gente vai vendendo as casas, tanto novas, usadas, e também podendo construir do zero. Sim. E depois que ele te procura para ir ver essa casa, Sim. Como que funciona a aprovação disso? O financiamento é bancário ou é com a construtora? Sim. Bom, a gente utiliza tanto financiamento como Banco do Governo, que é juros fixos os 35 anos. É o que eu recomendo para os meus clientes, é o que eu tenho para a compra da minha casa, né? Bom, hoje eu tenho 50 anos e a gente sabe, o pessoal da minha idade sabe o que é inflação, o que é juros, né? No Japão, estamos praticamente 25, quase 30 anos sem juros no Japão. Né? Mas antigamente, na época... Aqui no Brasil não é assim, né? Eu sei. Imagine juros fixos de 0,90%. Ai, meu Deus, isso é um sonho. Não chega a 1% ao ano. Não, isso é um sonho. Fixo. Porque sim, aqui é 10, né? 10 a 12, 8, não, vai. Financiamento bancário de 8 a 12, mais sim, correção, né? Uhum. Mais correção. E no caso de terreno, mais especial é GPM. Então... Sim, aqui no Japão, foi em 2016, o governo japonês, o Banco Central do Japão, anunciou juros negativos. Imagina só, juros negativos, né? Para o banco, todos os bancos que existem no mercado, todos os bancos privados, se eles colocarem o dinheiro no Banco Central, depois de 10 anos, o Banco Central vai devolver com 0,1% a menos. Não é um bom investimento. Não é um bom negócio para o banco. Então, ele justamente para injetar mais dinheiro na economia. Né? Não ficar depositando dinheiro no Banco Central. Foi isso que os juros caiu. Né? Vamos dizer, uma poupança no Japão, que era 0,1%, foi para 0,01% a 0,02% aqui, a nossa poupança aqui no Japão. Não compensa. Então você deixa 1 milhão. Se você depositar 1 milhão, depois de um ano você vai ganhar 100 ienes apenas, depois de um ano. Não compensa deixar o dinheiro no banco aí. Não compensa, né? Claro, você vai deixar ali porque precisa de um dinheiro de emergência, vamos dizer assim. Então foi uma época que os juros mais caiu no Japão, foi em 2016, 2017. E aos poucos ela vem subindo, e quando eu falei que é 0,9%, né, ao ano, hoje ele está assim, na faixa de 1,3 mais ou menos, 1,25 a 1,3. Mas mesmo assim é muito... Eu acho baixo. Não, de todos os países que eu conversei até agora, esse é o mais baixo. Sim. Ele sempre fala em 3%, 4%, 2% e pouco, mas nunca. Isso é juros fixo. Então... O variável, ele é 0,6, 0,8 mais ou menos. É muito baixo. Não necessariamente que o brasileiro consiga esse juros. Entendi. Tá? Porque o banco vai avaliar o brasileiro. O brasileiro o que é? Muitas vezes ele não é um funcionário fixo da empresa. Ele é apenas, no Japão chama Haken Shain. Né? Ele é contratado em uma empreiteira e ele vai trabalhar em uma fábrica de uma autopeça, vamos dizer, da Toyota, ou uma sucursal da Toyota, né? Uma subsidiária da Toyota. Então, mas ele é funcionário da empreiteira. Então, esse vínculo empregatício é muito fraco. Ele pode ser cortado a qualquer momento. Ele não é nem funcionário da empreiteira. Ele é funcionário como se fosse uma terceirizada?
A empreiteira terceirizada. Né? Mas só que, assim, ela não presta serviço para fábrica. Ela apenas pessoas para lá. Tudo vai controlar é a própria fábrica, né? Sim. Vai dar o serviço para o funcionário, vai ensinar ele só manda as pessoas para lá. E nesse vínculo empregatício é muito fraco para o banco estar financiando uma pessoa assim. Então, para você conseguir um financiamento no banco privado no Japão, seja os grandes bancos, né? Ou os bancos regionais, que é Juroku Ginko ou Gaki Ginko, tem vários bancos aqui regionais, Aichi Ginko. Esses bancos, primeiro precisa você ser funcionário fixo de uma empresa, não pode ser por empreiteira. E ter 1 ano de emprego, você está empregado 1 ano, no mínimo. Ou tem banco que exige 2 anos. Quando você é autônomo, o negócio piora mais ainda. Você tem que ter uma renda X, né? E porque assim, quando você trabalha para uma empresa, por mais que seja empreiteira, sua renda total, ele conta a sua renda total. Dali é descontado impostos, os seguros, seguro social, etc. Quando você é autônomo, eles contam o líquido. Você tem o seu faturamento, seus gastos e o líquido. E precisa ter 3 anos no mínimo quando é autônomo. Mais difícil. Porém, sim, complica mais. Quando você faz pelo banco do governo, né, que chama Flat 35, que é 35 anos fixos, aí assim, pode ser por empreiteira que você é aprovado. Então tem um caminho, né? Sim, tem 3 meses de olerites, quer dizer, você está empregado 4 meses, né? Com 3 meses de olerites, você consegue dar entrada no financiamento. E precisa ter algum visto permanente? Sim, o visto tem que ser permanente. O visto qualquer banco precisa ter permanente. Existe um outro banco, porém eu nunca usei, né? Só que os juros é o dobro. Né? Né? Que o dobro ainda é menos que aqui, né? É menos que aí. Porém, né, no Japão, que não tem inflação, 2% eu já acho que começa a ficar pesado. 1 talvez não, mas 2, né? Para quem consegue 1, outra pessoa vai pagar 2, né? É o dobro, né? Vai ser 35 anos, esses 35 anos é um tempo longo. Sim. Muito então, bom. Quanto mais o juro você paga, mais difícil fica para você pagar o financiamento da sua casa. E aí existe o Serasa da vida também? Credit Score? Existe. Sim. Que eu vejo que a galera compra as coisas, né? Compra iPhone, compra carro, né? Aqui o crédito é muito fácil, né? No Brasil você tem que colocar dinheiro no seu celular, na sua conta do seu celular, né? Aqui não, aqui você faz um plano que fica na faixa de $50, $60 do plano, né? E aqui você pode ligar à vontade. Não é cada vez que você vai ligando. Tem os planos mais baratos que passou de 5 minutos vai ficar caro a sua ligação, o seu plano, né? Porém, a pessoa que usa bastante celular, como os vendedores como eu faço plano fixo de $60 mais ou menos, e eu posso falar à vontade, quanto que eu quiser, 1 hora eu posso ficar falando com o cliente que minha conta celular não muda. E eu pago e é debitado da minha conta bancária. Aqui a moda é o WhatsApp, então a galera acho que quase não fala mais pelo telefone, viu? Sim. Aqui também, nós brasileiros usamos o WhatsApp, o Messenger, né? E aqui tem o Line, né? O japonês usa uma empresa coreana, mas no Japão o que mais os japoneses usam é o Line. E depois que eu vi essa casa, a gente foi para a parte de financiamento bancário. Tem o contrato, como que funciona? Exatamente. Tem algumas empresas que eles aceitam fazer o contrato bancário antes do cliente aprovar o financiamento. Só que eu não gosto, porque se o cliente reprova, tem que cancelar esse contrato. Sim. Só para ter uma ideia, hoje, falar em dólares mais ou menos, né? $80 que você gasta pro selo que vai colar no contrato. Vamos dizer que é um dia custo, de salário aqui no né? Japão. É um custo. É um custo. Vai ter que fazer o contrato, um exemplo, para fazer o contrato, né? Tem que traduzir pro cliente que é brasileiro. Tudo isso fica perdido. Então, como que eu faço? Eu faço o financiamento do meu cliente primeiro.
né? Se no dia que eu encontrei com ele, quando a pessoa entra em contato, eu peço para juntar a documentação e ele vai juntar a documentação para o Flat 35, que é o Banco do Verde. E eu envio o formulário do atestado de trabalho e a lista de documentos que precisa. Não é muito. É fácil, a maioria tá quase na mão dele, né? Isso. 3 últimos olerites, 2 Gensen. Gensen é a renda que ele teve no ano passado e ano retrasado. Quando vira o ano... Como se fosse imposto de renda? Isso, é um comprovante que ele recebeu os valores e está tudo escrito ali naquele comprovante. Tem o nome dele, o endereço dele, os valores e o nome da empresa que emitiu esse comprovante. Isso é dos últimos 2 anos. É tudo cópia, praticamente. Só o documento da prefeitura que é original, né? O comprovante de endereço e o comprovante de renda dele da prefeitura, que deve ser compatível a esse Gensen, que é o documento da renda dele. Certo. Com isso, a gente vai sentar, ele vai preencher o formulário com o próprio punho dele, né? Muita gente pede pra gente preencher, mas não pode, porque quando você for fazer o contrato bancário, você tem que preencher na frente do bancário, né? E se eu preencher para ele, é falsificação do documento público. E esse preenchimento é em japonês, ou não? É em japonês. Caligrafia japonesa, em kanji. Tá? Finalmente o endereço é em kanji, não tem jeito. Né? E eu peço para os meus clientes treinarem um pouquinho, né? Até eu encontrar com ele, treinar 1, 2, 5 vezes, que a caligrafia fica melhor, para ele preencher os documentos. Né? E depois disso a gente já vai ver as casas, né? Ele vai me falar mais ou menos aonde que ele quer comprar a casa, né? Depende da cidade, do bairro, se é próximo da escola do filho dele, um monte de opções que ele tem, ele me passa antes e eu faço a busca das casas antes de encontrar com o cliente. Sim. Então, as casas prontas, né? As casas prontas, assim, a construtora constrói, como eu expliquei para você aquela hora, que as construtoras vão construindo um atrás do outro, em vários lugares onde eles conseguem terreno, eles vão construindo. E eu pego esses dados e no dia que eu encontro com o cliente, a gente vai ver essas casas. E dali, se ele escolher uma, a gente já dá entrada com aquela casa. Né? Então, e a procura? A procura dessas casas, por exemplo, é alta? Assim, tem 10 clientes para a mesma casa, então sim, o pessoal tem que dar ou tem um descontinho na compra? Não, sim, depende da casa. Tem essas casas prontas, né? Vamos dizer que ela ficou pronta em janeiro. Janeiro não, fevereiro. Então fevereiro está com preço cheio ainda. Passou um mês, né, não vendeu a casa. Tem procura, mas não vendeu a casa. Segundo mês, ainda tem procura, né, a procura vai diminuindo. O que acontece? A construtora dá 1 milhão de desconto. Nossa, eu não sei quanto. Mas 1 milhão seria quantos dólares aí? Seria hoje $7 mil. $7 mil. Sim. Falar em dólar, mais ou menos, tá? 1 milhão. Até começo do ano, até uns tempo atrás, estava 100 ienes, estava $1. Né? Então, que o ien desvalorizou com a guerra da Ucrânia. Da Ucrânia. Né? Então, aconteceu isso. Então, assim, a gente consegue realmente um desconto. Né? Então, tudo vai depender se tem muita procura nessa casa ou não. Né? Por quê? Para a gente conseguir a chave para entrar nessa casa, a gente precisa ligar para a construtora. Né? O escritório da construtora que construiu aquela casa. Então, essa construtora tem no Japão todo. Mas foi um X escritório daquela cidade que fez. Né? Então, a gente tem que ligar lá, pedir o código da chave, a gente se apresenta, se a gente não conhece ninguém que tem naquela construtora, a gente se apresenta, pede o código da chave, eles passam o código da chave, a gente abre, mostra a casa, tranca tudo bonitinho, guarda a chave e retorna a ligação para a construtora. Meu cliente não gostou. Meu cliente gostou e ainda vou dar entrada nessa casa. Né? E assim que eu volto para o escritório, eu já solto o pedido de compra dessa casa. Lá vai, esse pedido de compra vai o endereço do cliente, nome do cliente, onde ele trabalha, os dados do cliente. Tem uma carta proposta. Sim. E se ela tem muita procura, eu não consigo muito desconto, né? Entendi. Depende da procura, da oferta, da procura. Isso. E depois... quando passa, assim, 6 meses, mais ou menos, essa casa chega no limite. Ela chega a ter até 4 milhões de desconto. Que dá quase... A galera não faz mil, assim, vamos esperar para ver se abaixa.
Ou Não, não? mas não dá para esperar, porque se já aconteceu de eu mostrar a casa hoje pro meu cliente, pensar, sábado, domingo o cliente falou, eu vou comprar casa. Quando eu soltei pedido de compra, já tinha outro pedido de compra antes de mim. E ele perdeu a casa. Eu já perdi casa por causa de 2 horas. Eu e meu cliente, nós perdemos de comprar aquela casa. Uhum. Então tem que ser uma decisão imediata. Se for falar, se ele gostou da casa, tem que ser imediato. É igual aqui, a pessoa gosta do terreno, então fica com ele. Se vier outro atrás, vai levar, né? E depois que ele já escolheu essa casa, o financiamento bancário se aprova antes dele escolher a casa. É isso? Não, a gente tem várias maneiras, né? Vamos dizer que ele gostou da casa, então a gente já dá entrada com essa casa. Vamos dizer que a consultora dá preferência para quem fizer o contrato primeiro. Passou o financiamento e dá para fazer o contrato. Então, muitas vezes ele perde essa casa. Entendi. Só que a gente espera o seu resultado. Saiu o resultado, ele foi aprovado, então ele já tem uma carta de crédito. Se ele não mudar o financiamento dele, o emprego dele, qualquer situação financeira dele, se ele não mudar e o emprego ele não mudar, é válido por 2 anos. Então compensa ele fazer o financiamento primeiro, né? Para Exatamente, depois buscar também. a casa. Sim. Uhum. Compensa nesse caso. Sim. Assim, vamos dizer que ele não conseguiu comprar aquela casa que nós olhamos primeiro. O resultado saiu depois de 2 semanas. E, como está aprovado, a gente vai procurar outras casas, mais ou menos do mesmo perfil que ele tinha me passado. E aí, depois que a gente fez essa parte de visita, o contrato, tem escritura aí? Tem, sim. Aí, primeiro vamos fazer o contrato de compra com a consultora, né? E a cópia do contrato eu mando para o banco. Né? Existe o Buy Key Action, que é o contrato de compra. E fora isso tem, ele vira tipo um caderno. Tem vários dados do terreno, da construção, né? Se ali pode construir comércio, é só residência, a altura da residência. Como se fosse a matrícula. Aqui no Brasil. Eu não sei como que chama aí no Brasil. Aqui aí tem matrícula. todos os dados ali, né? Quanto que ele passou de financiamento, qual banco, se aquele terreno pode reconstruir outra casa no futuro ou não, né? É um terreno, vamos dizer, uma casa de uma vida única. Né? Então, se a casa você demolir, você não pode reconstruir de novo naquele terreno. Então, tudo isso aí vem desses dados nesse Juyo de Kosetsu Meisho, nesse documento. E tem IPTU? Tem. Tem. O IPTU, em Tóquio, eles contam do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Né? Como eu estou assim, no centro do Japão, pro oeste, eles contam do dia 1º de abril a 31 de março, o ano do IPTU. Porque o ano fiscal do Japão começa no dia 1º de abril e termina 31 de março. As escolas também. E a escritura IPTU também é mais baixo o valor do que aqui? Bom, vou dar um exemplo de uma casa pronta, né? É a casa com mais ou menos 105 metros quadrados e terreno 200 metros quadrados. Né? Terreno a partir de 120 metros quadrados, 200 metros quadrados, o imposto fica mais caro. O que ultrapassar 200 metros quadrados. E a casa, o que ultrapassar 120 metros quadrados fica mais caro, fica o dobro mais caro o imposto por metro quadrado. Né? Mas tudo vai através do valor venal do imóvel. Sim, igual no Brasil. Que é registrado na prefeitura. Ele é mais baixo que o valor de mercado. Né? Vou dar um exemplo, o imposto anual, primeiro ano, ele fica na faixa de 100 mil ienes, que deve dar mais ou menos $700. O IPTU? Isso. Então é mais caro que aqui. Porque $700 vai dar R$2.800. Sim, deve ser na faixa aí. Mais caro. Uma casa de 100 metros, porém, é mais caro. A casa nova, o governo dá colherzinha de chá. Você tem desconto de 50% nos primeiros 3 anos. Então cai para 1.400. Aqui eu acho que depende. Aqui depende muito da cidade, né? Porque varia de cidade para cidade. Sim. Tudo vai depender do valor são venal. Mais caras, tem cidades que são mais baratas do IPTU aqui. Sim.
aqui é a mesma coisa. Quanto mais interior, vamos dizer assim, é mais barato. Quanto mais no centro, ou mesmo sendo uma cidade pequena, ele fica próximo à estação, fica próximo a escolas, hospitais, mercados, né? Ele tende a valorizar mais. E a escritura é quantos por cento? Não é porcentagem. Porcentagem. Não. A taxa bancária, a comissão da imobiliária, tudo é porcentagem. Porém, a escritura vai através do valor venal. Também. Né? Só tem um imposto na escritura quando é casa nova e usada. A nova, o imposto é mais barato. A parte do imposto da escritura, tá? Sim. A casa usada, ele é mais caro, ele não tem esse desconto. Então, você pode comprar uma casa nova ou usada, né? O custo da escritura é praticamente igual. Entendi, a mesma escritura. E em relação ao imposto de renda, depois que você compra a casa, eu vi alguma coisa. Quando você compra uma casa, até março desse ano, quando você compra uma casa de 20 anos, 19 anos e 11 meses, né, ou uma casa nova, você consegue abater o imposto de renda. Casa nova era 13 anos, é 13 anos ainda. Você pode abater o imposto de renda. E quando é casa usada, é 10 anos. Entendi. É uma então, jogada. Assim, praticamente, depende do valor que você compra da casa, praticamente você não paga imposto. Assim, você vai pagar imposto de renda, só que ele vai voltar na sua declaração de imposto de renda. Então é uma boa jogada também. Sim. Isso aqui é o estímulo do governo para você comprar sua casa própria. Sim. Vamos supor que, eu tenho essa primeira casa, eu tô ganhando bem, eu quero comprar mais uma para alugar, eu posso? Sim. Existem duas formas para você fazer isso. Né? Porém, quando você não tem nenhuma casa, nenhum banco vai te financiar para você comprar sua segunda casa. O banco do governo, você pode comprar, vamos dizer, minha mãe está no Brasil, ela quer vir para o Japão e ela quer morar aqui no Japão. Então, se minha renda ainda comporta eu comprar a segunda casa para meus pais morarem, né, minha mãe morar, é possível. Se eu quero comprar uma casa para negócios, né, que seria alugar e ter uma renda com ela, você consegue no banco privado. Só que os juros é bem mais caro, ele chega na faixa de 3%. Mas não compensa em relação ao aluguel? Compensa. Porém, se você não tem nada, você não tem uma casa que você comprou à vista e tem uma renda, né? Você está trabalhando numa empresa, não importa qual empresa, é fábrica, qualquer coisa. Se você tem uma casa que você comprou à vista, né? 1, 2, 3 casas, aí sim o banco começa a estudar se você tem possibilidade para você comprar um imóvel financiado. E essas casas, conforme o tempo, elas entram em desvalorização ou elas valorizam em relação a... Aqui no Japão, é assim, a cultura do japonês. Eles não querem nada usado, velho. Né? Já é a cultura realmente do consumismo. Inclusive, um carro aqui no Japão passou de 100 mil quilômetros. O japonês acha que já é lixo, ele descarta, não importa quantos anos o carro tem. 100 mil quilômetros no Brasil, se um vendedor, ele anda em um ano. Isso. Meu carro tem mais de 100 mil, então eu tô lascado. Né? Então, no Japão, a casa usada, ela vai perdendo valor, que nem o carro também, que perde valor muito rápido. Só para você ter uma ideia, aqui no Japão é diferente do Brasil, dos Estados Unidos, qualquer lugar. Né? Vai depender do estado da casa, que vai depender do valor dele. Se a casa estiver detonada, ele é mais barato. E a construção aí é steel frame? Ou não? A forma construtiva é steel frame ou não é bloco estrutural, né, no Japão? Não, é de madeira. Madeira. Sim, a maioria das casas é madeira. Aí tem as casas que a estrutura é de metal, porém toda a parte interna é de madeira. Aí depois tem a placa de gesso, fazer a parede e tudo mais, né? E depois, algumas casas de rico, vamos dizer assim, ele é totalmente de concreto. A casa mais cara aqui no Japão é essa de totalmente concreto. Mas é muito poucas casas são feitas assim. E, por exemplo, vamos supor, eu comprei essa casa, mas eu quero voltar para o Brasil. E como que eu faço para vender ela? E tá financiada ainda, né? Tá financiada. Sim, não tem problema. Ela pode estar financiada a qualquer momento. Você pode vender essa casa. Você pode vender ela. Só que você não pode esquecer.
que à medida que você vai usando a casa, ela vai depreciando também, praticamente junto com o financiamento. Vai diminuir seu financiamento, mas a casa vai perdendo valor. Se você compra uma casa usada, uma casa construída, já pronta, você pode morar, vamos dizer, 5 anos, 10 anos, e você consegue vender ela e pagar seu financiamento. Depende do caso, sobra um pouquinho de dinheiro para você. Nossa, porém, então ainda perco dinheiro na venda da casa, talvez. Você perde bastante. Agora, se você construiu sua casa, que você vai gastar entre 5 e 10 milhões a mais para você construir, você desenhar, pedir para desenhar sua planta, você vai pagar de 5 a 10 milhões mais caro. Aí não compensa? Oi? Não compensa morar de aluguel, então? Em vez de comprar casa? Pelos juros baixos do Japão, não compensa. Imagine, um aluguel custa 60 mil ienes, 70 mil ienes aqui no Japão, na região que eu tô. Tá? Talvez tenha aquele apartamento pequenininho por 50 mil ienes. Você consegue comprar uma casa, né? Eu tenho um cliente que comprou uma casa de 10 milhões de ienes. Ele paga 35 mil ienes na casa que vai ser dele. Entendi. Então compensa porque mais. Porque o juros está baixo. Compensa mais que alugar, então, ainda. Mesmo você perdendo dinheiro no final. Eu tenho um cliente que comprou, ele pagou a documentação, que é 10%, imagina, do valor do imóvel, ele pagou em dinheiro. Uma casa com 4 LDK, quintal grande, ele paga 48 mil ienes. Mais barato que um apartamento 2 LDK. Ele está morando 4 LDK. Qual que é a diferença nova de 2 LDK para 4 LDK? Seria 2 quartos. Sim. L é living, é a sala. Entendi. É dining. E o K é kitchen. Então tem lugar que não tem esse living. Vamos dizer, um apartamento, né? Apartamento antigo, assim. Ele não tem esse living. Vamos dizer, 2DK. Tem o dining, a cozinha só, né? Cozinha pequenininha aí. Uhum. Certo. E como funciona a locação? Que a galera chega, acho que no início, para alocar, né? Acho que sim, a maioria que vem vem assim, através de empreiteira. A empreiteira já procura o apartamento para ele. Ou talvez seja da empreiteira, ou o apartamento que a empreiteira já alugou. E eles vão colocando os brasileiros nesses apartamentos. Aí muitas vezes assim, ele não quer ficar amarrado com a empreiteira, né? Depois que ele pagou a passagem dele, ele já conseguiu, depois de um ano ele já conseguiu juntar um pequeno dinheiro. Então alguns alugam um apartamento particular, né? Só que tem lugar que a imobiliária não aceita, aliás, o proprietário desse apartamento, desse bloco de apartamento, ele não aceita estrangeiro. E muitos brasileiros que, assim, são segunda geração, terceira geração, né? Nisei, Sansei, que sabe falar japonês, tem cara de japonês, que nem eu. Porém, quando eles vão na imobiliária, bom, aqui tem, né? Acho que muitos, se algum DKC que estiver assistindo aqui, vai entender. Né? Existe a Mini, né? Existe o Japão todo essa imobiliária. E eles falam que, não podemos, tá escrito lá, quando você liga, você tá falando fluente japonês, ele vai achar que é japonês. Você chega lá, ele vê o seu Zairyu-Card, né, o carteirinha de estrangeiro, ele fala, desculpa, esse apartamento não posso alugar para estrangeiro. Ele fala com outras palavras, né, na verdade. Mas vocês não têm sotaque? Brasileiro não tem sotaque? Não. Meus pais são japoneses, né? Então, quando eu era pequeno, eu em casa só falava japonês, então eu tenho muito pouco sotaque japonês. Mas muitos brasileiros sentem discriminados? Não. Discriminados, sim. Que eles não, né? Para eles, sabe falar japonês, tem cara de japonês, porém, o documento dele não é de japonês. São regras, né, que eles colocam. Sim, bom, eu não vou tirar toda a razão do japonês também, não vou falar que tá certo. Porém, tem bastante brasileiro no passado que, na década de 90, né, onde começou a chegar assim, os brasileiros no Japão, foi em 84, 85, talvez os primeiros DKCs, teve bastante, assim, não sei se eles, os filhos deles, roubavam supermercado, loja de conveniência. Inclusive em Hamamatsu tem
tinha loja de conveniência, eu não cheguei a ver, né? Não era na minha época. Tinha a bandeira do Brasil com X, falando que brasileiro não é para entrar. Tamanha a barbaridade que eles faziam. Eles acham que roubavam, sei lá. Ruim, gente má, né? Em todo lugar. Gente boa. Então, assim, talvez, assim, no passado, esses japoneses alugaram, essas mulheres alugaram para brasileiro. Aí joga o lixo de forma errada, porque no Japão é separado o lixo, né? Sim, joga o lixo tudo misturado. Sim, plástico é plástico, é vidro, os pets, tudo tem dia para jogar, né? E não pode misturar isso daí no lixo normal, né? Que você vai jogar para queimar. Então, ou fazia barulho à noite, N problemas que brasileiros fizeram aqui no passado, então fechou as portas. Inclusive na região aqui de Aichi, onde tem bastante brasileiros, né? Em Requinan, Tiryu, eu já liguei na imobiliária japonesa quando é casa usada. Né? Não é consultora, é a imobiliária quando é casa usada. E a imobiliária perguntou para mim, se o cliente é estrangeiro? Eu falei, sim, é brasileiro. Desculpe, então eu não posso vender para brasileiro. Eu não quero vender para brasileiro. Por quê? Ele vendeu casa... Eu perguntei, desculpe perguntar, né? Eu posso saber qual o motivo? Eu falei, eu vendi casa para 5 brasileiros. O último me deu tanta dor de cabeça, que hoje eu decidi não vender mais para brasileiro. Não sei. Não, e é engraçado, né? Porque a gente tem uma visão de japonês aqui, o japonês brasileiro, que eles são tudo quietinho também. Então é meio difícil acreditar que os brasileiros fazem tanta, né, bagunça assim no Japão, digamos assim. Porque a gente tem uma visão japonesa que é tudo quietinho praticamente. Eu não peguei essa época. Bom, aqui, né, em Aichi tem a cidade da Toyota, onde é a matriz da Toyota Motors, né, da fabricante de carros Toyota. Ali existe um bairro, um bairro chamado Homidante. Dante é onde tem blocos de apartamento. Sim, tipo Coab, essas coisas aqui no Brasil? Com a Coab, assim. O governo fez esses Dantes na época que faltava moradia no Japão, pós-guerra, né? Teve aquele boom de nascimentos, de pessoas casando, tendo filhos, né? E faltou moradia, então eles fizeram esses Dantes. Eu tenho conhecidos que falavam, não dá para nem de dia você ir visitar um amigo que morava lá, quando você ia, né, parava o carro no estacionamento, ia visitar o amigo, quando você voltava não tinha o pneu e a roda do carro. Ele estava em cima do bloco. Né? Mas onde tinha muito brasileiro. Né? Não vou falar assim que é só brasileiro talvez fazia isso. Talvez não, mas ficou com uma fama, né? Fica com uma má fama, né? Então, assim, o pessoal tinha medo, os próprios brasileiros tinham medo de ir nesse Dante visitar os conhecidos deles, porque não sabia se quando fosse embora o carro dava para ir embora com o carro. É complicado. Complicado. Hoje, creio que melhorou bastante, né? Algumas pessoas falam que em 2008 teve a crise, né? Do Lehman Shock. E realmente, muitos empregos foram cortados aqui no Japão. E principalmente aquelas pessoas que talvez não tinha poupança, talvez não tinha plano de controle dos seus gastos, né? Muitos foram embora, né? O pessoal fala que depois disso diminuiu bastante a criminalidade de brasileiros aqui no Japão. Entendi, que bom. Então, Nobuyuki, existe loteamento aí no Japão? Venda de terreno? Existe loteamento. A imobiliária que eu estou hoje, ele faz muito loteamento. E é fechado, é aberto, comercial, residencial, como que é? Tudo residencial. E tudo é aberto. Residencial, aberto. Sim. E normal, pode falar. Aqui no Japão é um pouquinho diferente. Aqui no Japão, mesmo dentro da cidade, tem várias áreas de plantação de arroz, mesmo dentro da cidade. Daí não importa se é Tóquio, se é Nagoya, cidades grandes, Osaka, cidades grandes. No meio da cidade tem plantações de arroz. Porém, tem algumas áreas que essas plantações de arroz não pode virar residencial, né? Cada terreno tem um objetivo, né? Ou ele é para plantações, né? Mesmo plantações tem 2 tipos, vamos dizer assim, né? Hatake, que a pessoa pode plantar qualquer tipo de cultura. Depois tem, vamos dizer,
traduzindo pela letra, né, matagal, né, terreno de matagal, que vamos ter árvores, tem reflorestamento, né, vamos dizer, o terreno baldio, talvez assim, tá? Ou plantas in naturas mesmo, né, que nunca foi... Aqui é difícil você encontrar floresta, um terreno... né? É uma floresta natural, né? Então cada um tem um objetivo. E não é porque na cidade tem esses terrenos agricultáveis que você pode construir casa. Né? Aqui terreno de pasto vira casa. Isso no Brasil, qualquer terreno vira casa, né? Protegendo o manancial do rio, qualquer lugar vira casa. Aqui no Japão, não. Tem terreno que pode ser virar casa num determinado momento, mas isso precisa ter autorização da Secretaria da Agricultura Regional. É eles que vão determinar se esse daqui vai poder virar residência ou não. E normalmente esses terrenos têm qual topografia? Eles são planos? Tem aclividade ou tem declividade? Tudo vai depender da cidade que você está. A maioria, assim, na cidade, onde foi construída a cidade em si, é topografia relativamente plana. Porém, tem na década de 70, onde teve o boom assim, da imobiliária aqui no Japão, eles cortaram o morro inteiro. O morro fizeram tudo. A topografia já é um pouco mais acentuada. Então as casas ficam em escadinhas, assim, né? Que nem fosse uma casa no morro do Brasil, né? Tem uma declividade maior. Tem casas assim que o declive é tão alto que a casa fica em cima e o estacionamento, só do carro o estacionamento fica embaixo. Então a pessoa tem escada para subir na casa dele. Mas a galera gosta disso aqui, sabia? No Brasil? De colocar o carro no subsolo e subir? Sim, aqui no Japão, quando a pessoa começa a ficar de idade, né, com 70, 80 anos, então depende do tipo de residência dele, já fica inviável para ele morar ali. Principalmente esses bairros residenciais que é longe da cidade, tem assim 5, 10 quilômetros da cidade, né, é um bairro residencial no meio do mato, vamos dizer assim. E a pessoa de idade, né, quando ela chega aos 80 anos, ela devolve a carteira de motorista. Por causa que já não tem mais condições de dirigir por causa da idade. Então, muitos vendem a casa deles para vir para o centro, ou morar com o filho que talvez mora, né, construir uma casa no centro, perto de hospitais, etc. Isso acontece bastante aqui. E esses terrenos, eles têm qual metragem mínima? Na média? Depende da cidade. Só para você ter uma ideia, Nagoya, né, que é a cidade grande, o terreno é caríssimo. O terreno ele vai assim, de 60 metros quadrados a 100, 110 metros quadrados. Nossa, muito pequeno. Sim. E o povo reclama aqui de 125 metros. Viu, galera? Vocês estão reclamando de 125 metros? Imagine um de 60 a 110 metros. Sim, não, em Tóquio tem terreno de 25, 30 metros quadrados. Eles constroem. Eles constroem para cima, constroem a casa para cima, né? Sim. E só para você ter uma ideia, essas casas de Nagoya de 20 e poucos metros, 60 metros quadrados, né? Um carro ele para aqui, assim, de ré, e outro para de lado. Nossa. Espaço para construir. E assim, só cabe 2 carros. Não tem quintal nenhum. Porque a casa tem mais ou menos de 100, 110 metros quadrados, né? Claro que metade vai ficar embaixo e metade em cima. Por isso que ele tem, mesmo que tenha 60 metros quadrados o terreno, ela tem 100, 110 metros quadrados. Entendi. Mas é pequeno o terreno, né? Pequeno. Aí, eu que moro um pouco no interior, vamos dizer assim, afastado de Nagoya, dá uns 25, 30 quilômetros de Nagoya, aqui o terreno é mais barato. E, assim, tem mais, vamos dizer assim, em abundância, vamos dizer, talvez, né? Então, o loteamento eles fazem na faixa de 200, 220, quando o terreno, né, vamos dizer assim, a disponibilidade do terreno dá para dividir ou em 3 lotes ou em 2. Dividir em 2 fica maior o terreno. Então ele chega a ter 300, 330 metros quadrados. Entendi. Não, aí 200 já ficou grande. Me diz uma coisa, qual que é o pé direito das casas aí no Japão? Pé direito? Pé direito. Por exemplo, minha casa ele tem 2,40 metros. 2,40. Mas a maioria deve ter 2,20 mais ou menos.
Então, pra gente é pequeno também o pé direito. Ai. Aqui a gente tá acostumado a Mas é assim 2,70, mesmo. 2,80. Aham, sim. E aqui é basicamente feito de madeira. Mas as casas aqui são resistentes a terremotos. Eu vi que tem níveis, não é isso? De terremoto, as Tem. casas? Tem E 3 qual que é, níveis. qual que é a diferença? O nível 1, vamos dizer que ele suporta um terremoto de 7 graus. Sim. Aí a casa nível 2 de terremoto, tá? Esses níveis são de terremoto. Nível 2, ela é 0,25 vezes mais resistente que a 1. E a nível 3 é 0,5 vezes mais resistente que a nível 1. E aí eles constroem esse tipo de casa de acordo com o nível de terremoto da região? Não, isso aqui vai depender da construtora. Da construtora. Tem construtora que consegue construir nível 3 e tem construtora que não consegue, não consegue construir com nível nenhum, na verdade. Aí complica, né? Sim, só que o cliente ele não sabe disso. Mas não vem Ele acha que todas as casas são nada? iguais. Vem escrito, mas nenhuma imobiliária vende a casa. Isso aqui é nível 3 de terremoto, venha comprar isso aqui. É só eu que falo nos meus vídeos. Porque eu acho que eu vi no seu vídeo mesmo o negócio de nível 3 de Sim, quando terremoto. eu faço vídeo mostrando a casa, né? Eu falo, essa casa é nível 3 de terremoto. Que é um que a mais, né? Imagina. Sim, com Tá certeza. mais Estamos no protegido país, do que um. estamos no país e tem construtora que não consegue construir nem o nível 1. Ela não tem o documento necessário para provar que isso aqui é nível 1. Aí tá. Ela é resistente a terremoto. Todas as casas construídas no Japão é resistente a terremoto. Porém, ela não foi feito o teste de engenharia se realmente essa casa comporta nível 7 de terremoto. E tem muito terremoto? Eu vi um vídeo seu, acho que mostrando o terremoto. Tem, depende da província, tem bastante. Você tá em qual Aí, província? Eu tô em Gifu, fica logo acima de Aichiken. É no centro do Japão, praticamente. Né? Mas vamos dizer assim, Ibaragi Chiba, que fica assim, a noroeste de Tóquio, ou a leste de Tóquio, nordeste, né? Nordeste e leste de Tóquio, que é Chiba e Ibaragi, lá tem terremoto praticamente todo dia, nível 2, nível 1, nível 3 é praticamente todo dia. Aí quando vem um 5, 5, 6 assusta um pouquinho, né? Que aí acho que nem a 3, né? Não, a 3 já você sente o tremor, né? O 2 você sente tremor. Um pouquinho assim, tá. O 3 já sente chacoalhar um pouquinho a sua casa, o apartamento. Agora 5 começa a cair as coisas, né? E eu vi que também tem um seguro, acho que de incêndio, de terremoto imobiliário. Exatamente. O seguro, ele tá ficando muito caro. E quem comprar até setembro desse ano vai conseguir fazer o seguro de incêndio até 10 anos. Quanto mais período longo você faz, ele fica mais barato por ano. Só para ter uma ideia, quando eu comprei minha casa foi em 2014, foi em maio que eu peguei. Eu fiz meu seguro por 35 anos. Nossa, Imagine bem. bastante. Sim, e eu paguei 310 mil na época. Hoje, eu tô fazendo, vou entregar uma casa mês que vem e vou fazer do meu cliente. O dele é por 10 anos, só para ter uma ideia, por 10 anos. E ele vai pagar 540 mil. Nossa, ficou caro mesmo já subiu? Sim, logo depois que eu comprei minha casa, foi em maio. E outubro mudou de novo, né? Então não podia fazer mais 35, 10 anos. E o valor era o mesmo. Então ela subiu 3 vezes mais. E de lá pra cá teve terremoto lá no norte do Japão, teve taifu é tornado, né? Vendaval, um monte em Osaka, em Chiba, que arrancou o telhado praticamente da província inteira lá em Chiba, né? Então tudo isso faz com que o seguro fique mais caro. Sim. Isso vem acontecendo dos anos para cá e o seguro só vem subindo. Inclusive, essa nova mudança que a pessoa não vai poder fazer mais seguro de 10 anos, vai ser apenas 5 anos de incêndio e 2 ou 3 anos de terremoto. Mas o incêndio ele acontece por causa do terremoto ou não? Alguma outra coisa? Tem incêndio que acontece por causa do terremoto.
Aconteceu o terremoto, né? Vamos dizer, a fiação que está dentro pode ser que arrebente, né? E ela pode dar um curto ali e pegar fogo a casa. Mas a maioria do incêndio, né? Acho que muito brasileiro não sabe, mas aqui no Japão, você tem uma ideia, incêndio acontece mais ou menos 12 casos por dia de incêndio no Japão. E por quê? Vários fatores, né? Isso aí é tudo. Desde no matagal pegou fogo, na fábrica pegou fogo, no carro pegou fogo, na casa pegou fogo. Só que o incêndio residencial é 3 por dia em média. Praticamente mil e pouquinho por ano. Só de residência. Só que no noticiário a gente vê um incêndio por semana. No noticiário. Então o pessoal não sabe que tem tudo isso de incêndio, né? E vamos dizer, quem mora em apartamento com 10 mil ien, que deve $70 mais ou menos, por ano, você consegue fazer um seguro de incêndio dos seus pertences pessoais. Mas brasileiro não faz. Não faz. Porque talvez desconhece do valor, né? Tão barato. É um dia de serviço. Imagine só, um dia de serviço você consegue fazer um seguro de 2, 3 milhões por ano no seu apartamento. É porque você está colocando só seus pertences pessoais. Vamos dizer, sua roupa, geladeira, cama, fogo, tudo que você tem no seu apartamento. Agora, quando é residência, não. Você tem que fazer o seguro da sua estrutura, né? Da sua residência mesmo. E mais seus pertences pessoais. Sim. E aqui no Japão, assim, um exemplo. Dos meus clientes, eu faço seguro assim, ele paga 20 milhões na casa do terreno. Né? E eu tento fazer o melhor seguro para ele. Né? Como se fosse para mim. Se eu fosse fazer um seguro para mim, quanto que eu ia colocar? Né? Japonês, acha que é dinheiro jogado fora de seguro. Ele acha que é jogar dinheiro fora. Então ele faz seguro bem baratinho. Quando pega fogo, ele não consegue nem pagar as coisas, comprar as coisas novamente dele. Inclusive, reconstruir a casa dele. Mas complica, né? Porque o índice é alto. Sim. Muitos clientes meus compraram, assim, casa de um valor de 20 milhões, né? Ele vai pagar na faixa de 60, na época, né? Era 62, 64, 65 mil por mês. Só pra você ter uma ideia. O apartamento é 60 mil. Se for um apartamento do mesmo tamanho de uma casa, é 70, 80 mil. Ou talvez mais caro ainda, né? E ele vai pagar na faixa de 60 e pouco. E eu colocava seguro assim, olha, ele pagou na casa do terreno. Ele pagou 20 milhões. Eu fazia o seguro só da casa dele por 18. Mais assim, 3 milhões, 4 milhões de pertences pessoais. O que acontece? A casa pegou fogo, ele vai receber o valor do seguro da casa mais os pertences pessoais dele. Porém, quando a pessoa perde, vamos dizer, danifica a casa por terremoto, o terremoto paga máximo 50%. Porque a ideia é assim, a casa vai danificar com o terremoto, mas ele não vai desabar com o terremoto. Entendi. Porém, se desabar com o terremoto, vai sair só 9 milhões. 9 milhões ele não consegue reconstruir a casa dele. E japonês coloca valor bem mais baixo. Coloca 10, 12 milhões. Aí quando pega fogo, ele não consegue reconstruir a casa dele. Se der um terremoto, pior ainda. Eu acho que é essencial fazer o seguro, então, né? Igual o seguro de veículo que a gente faz no Brasil. Exatamente. Quer dizer que a gente vai bater o carro, mas tem uma segurança lá, caso aconteça alguma coisa de roubo ou mesmo batida, né? É essencial. Me diz uma coisa, eu vi alguma coisa sobre comprar uma casa em terreno alugado. Existe. Aí. Isso aí foi na época de... a casa que tem mais ou menos 30 anos hoje, na época, foi no auge do Japão, né? Foi em 1991 que estourou a bolha imobiliária aqui no Japão. Então foi uma época que subiu muito o valor do terreno. Então a pessoa não ia conseguir comprar o terreno e construir a casa. O que ele fez? Ele alugou o terreno por 35 anos ou por 50 anos. Nas condições que ele vai construir a casa, pagar aluguel do terreno entre 20 a 30 mil ienes por mês, e depois, quando passar 35 ou 50 anos, ele vai demolir essa casa. Ele vai gastar mais ou menos assim, 1,5 milhão, 2 milhões para demolir aquela casa, para deixar o terreno limpinho e devolver o terreno ao proprietário. Isso existe ainda hoje. É bem diferente isso, né? Sim, porque o terreno é muito caro. E qual que é a vantagem que a pessoa tem de construir a própria casa em vez de comprar pronta?
A pessoa pode escolher, vamos dizer, o papel de parede, o tamanho da casa, o layout da casa. A grande vantagem dele é construir a casa desde a planta. Porém, é uma casa pronta. Eu falei para você, aqui na minha cidade, a gente consegue comprar uma casa pronta por 60 mil ienes, 70 mil ienes por mês. Agora, tem gente que construiu a casa do zero e paga 140 mil. Imagine se ele recebe um salário mensal de 300 mil, quase 50% do salário dele é só para pagar a casa. Por 35 anos. Não é que nem um carro que daqui 5 anos vai terminar. Esse é o grande erro do brasileiro, dele querer comprar uma casa que ele não tem condições de pagar. Só que a consultora, né, passou financiamento pela renda da pessoa, tá? Sim. Passou financiamento, ele vai querer gastar o limite que essa pessoa pode gastar na casa. Não tá nem aí se ele vai conseguir pagar a casa. A ação volta para a consultora, não volta a casa se ele não pagar? Não, vai para leilão. Para leilão. Sim, a consultora vendeu, acabou ali o vínculo dela. Ela vai ter garantia de 10 anos. Sim. Mas a pessoa, se não pagar o banco vai para leilão a casa. E a galera compra em leilão a casa? Eles têm esse costume? Sim, geralmente é a imobiliária que compra, né? Uma pessoa física comprar no leilão é muito difícil, porque ela tem que ter 10, 12, 14, 16 milhões no bolso. E não é todo mundo que tem. E sai mais barato a casa em leilão? Sai um pouquinho mais barato. Na crise, olha, sem brincadeira, na crise, porque teve o Lehman Shock em 2008, né? Só que o Japão mudou um pouco os governadores, o primeiro-ministro, né? Mudou o partido, na verdade, né? Em 2009 e 2011, o Japão foi muito ruim. E isso persistiu um pouquinho. Então, 2011 veio o terremoto do Japão, né? Do norte do Japão, aquele tsunami e tudo mais, 2011. E até 2014 não estava estava ruim, na verdade, a economia interna. E nessa época, as casas que foi vendido no leilão, eu olhei o histórico, tá? As casas vendidas no leilão, eu conseguia comprar uma casa semi-nova, porque bastante gente que, por causa da crise, não começou a abrir falência depois. Casa semi-nova, com 10 anos, 15 anos, você comprava com 6, 7 milhões. Nossa, isso é mais barato que comprar só o terreno. É mais barato que comprar só o terreno. E a pandemia, vocês sofreram o mercado imobiliário aí, na época da pandemia? A época da pandemia não teve tanta mudança assim, caiu um pouquinho a venda, né? Mas o lockdown da China e agora, né, as fábricas da Toyota, que tá parando 1, 2 dias por semana, tem gente que fica uma semana sem trabalhar. Ela tem a garantia de 60% do salário dela, né? Esse ano eu acho que a crise aqui no Japão eu acho que tá pior, principalmente no ramo imobiliário. Entendi. Me diz uma coisa, é verdade que no Japão as casas não têm suíte no andar de cima? Suíte não. É só casa de muito rico. Casa normal não tem. Na verdade, existe alguns motivos para isso, né? A casa aqui no Japão, que é moda, ela chacoalha tudo. Né? E como a casa é feita de madeira, igual a minha consultora que eu construí, né, a minha casa, ela não quer colocar, ela não tem interesse nenhum em colocar um chuveiro aqui no segundo andar. Porque se vier terremoto, verificar o encanamento, né, vai chacoalhar tudo. Então, vamos dizer, o box do chuveiro, ele vai estar com silicone para vedar tudo bonitinho. Ele vai rasgar tudo. Vai começar a infiltrar e essa água vai para onde? Vai molhar tudo a madeira meio de baixo. Né? Só que a madeira é assim, ela vai molhando aos poucos, talvez. Ela vai apodrecer. A construtora que tem a garantia de dar, no mínimo, 10 anos de garantia para a estrutura da casa, ela não tem interesse nenhum. Então, eu só perguntei, eu não tinha interesse também de colocar um chuveiro no segundo andar. Mas eu sei que muito brasileiro colocou aqui no Japão, que construiu da planta. A construtora falou, não, nós não colocamos chuveiro, nem o furo assim, a banheira, né? No segundo andar. Nós não fazemos essa construção aí. Ele é somente no primeiro andar.
Então, o máximo que eles colocam é um banheiro no segundo andar. Tem mais alguma coisa que é diferente da casa do Japão para do Brasil? Bom, aqui no Japão, a maioria das casas, o pessoal está colocando painel solar, né? E acredito que daqui a 1, 2, 3 anos, no máximo, as casas novas vai ser obrigada a colocar painel solar já desde a sua construção. Isso é bom, de certa forma. Sim. É bom para energia limpa, né? Me diz uma coisa, como que faz para ser um corretor de imóveis, um brasileiro que já está aí no Japão há um tempo? Como que ele consegue? É só ele procurar uma imobiliária que aceite contratar ele. Mas ele tem que ter algum curso? Existe um Cresce aí? Sim, para você conseguir a carteirinha de corretor, você precisa fazer o teste do Taken, né? Taken Kyokai, que seria o Cresce no Brasil. Porém, se tem uma imobiliária que tem um corretor que tenha essa carteirinha, né? Abaixo dele pode ter 5 pessoas trabalhando que não precisa ter essa carteirinha. Aliás, contando ele, mais 4. Sim. 4 pessoas que não precisa ter carteirinha, mas pode trabalhar na imobiliária como corretor. Porém, o contrato de compra e venda é essa pessoa que tem que fazer. É quem tem a carteira apenas. E tem diferença de pagamento para quem não tem a carteirinha e quem tem? Assim, Todo mundo recebe menor, igual. né? É menor? Não, é menor. É melhor? Não, é menor. Menor. Uhum. Vamos supor, não sei, vamos supor, sei lá, que seja uma comissão seja $5.000, não sei. Sim. E aí... Não chega a isso, não sei, vai, $5.000, vamos supor. Sim, uma comissão seja $5.000. Um corretor credenciado e um que não é, qual que é a diferença de salário? É quando o corretor ele é funcionário da imobiliária, ele recebe salário, não importa quantos casos ele vendeu. Ele é funcionário. Ele é funcionário, ele não é... Sim, não é comissionado. Entendi. Não é autônomo. Aí o que tem a carteirinha é comissionado? Praticamente não. Não, é todo mundo registrado, então. Ele tem um salário, ele tem um salário fixo, né? Ele tem ele tem o Shakai Hoken aqui, que é o seguro social, vamos dizer assim, né? Então ele tem muitos benefícios. Né? Então não importa se a imobiliária vendeu 10 casas, vendeu 20 ou vendeu 2 só, ele vai ter o salário dele, né? É diferente. Ele tem a garantia de emprego. Entendi. Ele tem a garantia de emprego. Né? E todos que trabalham em fábrica que tem essa seguridade social que chama o Shakai Hoken é a mesma coisa. Né? Porém, a primeira imobiliária que eu trabalhei era a comissão. Né? Então, assim, comissão da venda, se for casa nova, né? É um X de comissão, casa usada e tem outra imobiliária do outro lado, é metade, né? Então, eu recebia uma porcentagem dessa comissão total. Mas você acha que compensa mais ganhar por comissão ou ganhar registrado como corretor aí? Depende quanto você vende. Sim, com certeza. E assim, muitos brasileiros começaram aqui no Japão, ele trabalha na fábrica e no sábado e domingo que ele usava esse tempo para vender a casa no final de semana. Vamos dizer, é uma renda a mais, né? Entendi. E quem deu certo, assim, ele saiu da fábrica, ele começou só a trabalhar de comissão de venda de imóveis. É que aqui no Brasil a gente está acostumado muito a trabalhar por comissão, né? Sim. Em vez de... É raridade. Quando você é registrado, a gente fala assim, a gente é registrado, mas é explorado. Que existe, não tem vida. Sim, com certeza. Aí acho que em qualquer lugar do mundo, né? A pessoa vai sentir dessa forma. Eu não sei. Pelo menos é o único país que eu vi que a galera trabalha por registrado como corretor, né? Sim. E precisa saber já falar japonês, né? Eu acho. Pra trabalhar, não? Se tiver alguém no grupo, vamos dizer assim, de corretores ali que sabe falar japonês, né? Acontece que ele chama mais pessoas para trabalhar abaixo dele. Sabe? Ele ganha uma comissão por isso? Tem lugar que sim,
E os clientes de vocês normalmente é brasileiro ou é japonês? Mesmo? Olha, 96% da minha clientela é brasileiro ou latino-americano. Peruano, argentino, latino-americano. Mas eu já vendi casa para 6 filipinos, um turco, para japoneses. Então, assim, é um pouco variado, né? Mas mais brasileiro. E tudo pelo Facebook, não? A maioria é Facebook e apresentação, né? Aí, me diz uma outra coisa. E para abrir uma empresa aí, como ele precisa ter o credenciamento ou só precisa ter a pessoa que trabalhe abaixo dele que tenha o credenciamento? Sim, tendo uma pessoa que tenha o Takenshi, né? Tendo um Takenshi ou a pessoa, o dono teu credencial, né? Aí ele tem que pagar o seguro, né, para 2 órgãos. Um é da Associação das Imobiliárias, né? Geralmente é da sua província, tem na sua província, né? Outro aqui chama Homukyo. Homukyo ele faz escrituras, né? Então, sempre que você vai gastar entre 3 a 4, não chega a 4, mas 3 milhões e pouco de garantia para essas entidades. Entendi. Caso, assim, você fizer alguma coisa errada e o cliente seja prejudicado, aí sim o cliente pode acionar esse órgão e ressarcir o prejuízo que teve. Interessante. Não sei como que é no Brasil, mas vamos dizer assim, vou dar um exemplo assim, que quando morre alguém no imóvel, principalmente suicídio, se for morte natural não, mas se for suicídio, assassinato, esse imóvel ele perde entre 20% do valor, né, de mercado. Certo. E a imobiliária é obrigada a falar que teve esse suicídio. O contrato tem que estar escrito no Deed de Constitution que teve suicídio, até que tipo de suicídio. Igual uma casa que eu vou entregar mês que vem, teve suicídio, o cliente está ciente disso, ele vai comprar numa região onde que a casa é 25 milhões de ienes, ele vai estar pagando 20. E a esposa falou, se o pai levou as crianças junto, eu não quero. Isso acontece também, né? Porém, o pai suicidou sozinho na casa. Entendi. Sim, mas acontece, né? A casa não tem culpa disso. Não, nem deveria ter depreciação por isso, né? Os seres acreditam que o espírito vai estar lá ainda. Isso assim, quando é casa ou imóvel, né, seja apartamento, imóvel, quando faleceu alguém, isso aí não a imobiliária é obrigada a comunicar ao comprador. Isso que passa para o segundo, terceiro, quarto comprador, tem que avisar todo mundo. Sim. Porém, quando é locação, não precisa. Não precisa. É apenas ao primeiro inquilino após o acidente. O segundo inquilino não precisa. O senhor já passou, o fantasma não está mais lá. Então, verdade. Tem pessoas, principalmente em Tóquio, cidade grande, acontece bastante de acidentes, esse tipo de... A gente chama de acidentes, tá? Tem pessoas que moram um mês nesses imóveis para não precisar comunicar o segundo inquilino. Entendi. Tem pessoas que ficam morando nesses imóveis um mês, né? Ele deve conhecer muita gente, de várias imobiliárias, então fica pedindo para ele vir morar no imóvel que eles têm por um mês. Entendi, para não contar. Sim. Qual que é a importância do corretor de imóveis durante o processo de venda e o pós-venda? Até que parte vocês vão para os clientes? Olha, para você ter uma ideia, quando eu fui comprar minha casa, a primeira coisa que eu queria saber é como funciona o imposto de propriedade, como funciona os trâmites de compra. Não teve nenhuma imobiliária japonesa que me ensinou na época. O que eu fiz? Eu fui 3 vezes na prefeitura, no setor de impostos, para saber como que funciona o imposto de propriedade. Quanto que eu vou pagar? Como que é feito o cálculo?
fui 3 vezes. A primeira vez eu entendi metade, a segunda eu entendi, e a terceira eu fui tirar minhas dúvidas. E depois eu fui na Receita Federal, o Zeimusho aqui, a gente chama Zeimusho, tá? Eu fui na Receita Federal para saber qual a vantagem que eu tenho de comprar uma casa aqui no Japão. Por quê? As imobiliárias não me ensinaram. Eles falavam assim, não, depois que você compra a sua casa, você fica sabendo. Mas eu quero saber antes de comprar a minha casa. Foi a imobiliária japonesa e fala assim, não, depois que você compra a sua casa, você fica sabendo. Porque eles não dão esse tipo de assistência. É muito difícil. Então, eu sei a dificuldade do brasileiro. Eu que sei ler e escrever, eu já senti dificuldade porque são palavras que a gente não é acostumado no dia a dia. Então eu tive muita dificuldade quando fui comprar minha casa. Inclusive, quando fui fazer a minha declaração de imposto de renda, eu fiz sozinho, eu tive que ir em órgãos pegar documento. Hoje, quando meus clientes que compram comigo, ele tem que ir no Home que eu pegar os documentos da casa, certidão negativa do imóvel, eu deixo tudo pronto para ele. Tudo pronto. No dia que eu entrego a chave para ele, eu deixo uma pastinha com todos os documentos que ele precisa levar na Receita Federal no dia 16 de fevereiro a 15 de março. Eu deixo tudo pronto para ele. Desde a conta bancária, onde ele vai receber a devolução do imposto de renda, a cópia do contrato de compra dele, ele precisa retirar 2 documentos no Home que eu deixo pronto o formulário para ele. Então você já deixa tudo prontinho. Eu deixo tudo pronto, porque eu sei a dificuldade dele. Sim. Eu que sei falar, ler, chegava lá, qual documento tem que preencher aqui? Entendi. Isso está escrito em japonês, mas tem algum documento que está escrito lá o nome do documento, porém eles usam um termo diferente do que está escrito ali. Ou não sei se mudou o nome com o passar do tempo e eles estão falando nome antigo e lá na fonte está escrito outra coisa, né? Então, aconteceu várias coisas comigo e a partir do primeiro cliente, quando eu comecei a trabalhar com imobiliária, eu falei assim, não, eu vou fazer tudo que eu posso fazer para o meu cliente. Eu sei que o serviço da imobiliária, quando vendeu a casa para o cliente, encerrou ali. Mas hoje não. Desde o meu cliente de 7 anos atrás, eu dou assistência até hoje. Isso porque eu mudei de imobiliária. Mas o cliente continua com você. Conte comigo. Ele confiou no meu trabalho e comprou comigo. Não comprou porque eu trabalho naquela imobiliária. Sim. Então, inclusive é um conhecido que trabalhou comigo, né? Meu primeiro cliente. Então, para todos eu dou assistência até hoje. Entendi. E me diz uma coisa, a adaptação para você aí foi tranquila, né? Para mim foi tranquilo porque eu já sabia ler e escrever, né? Eu sabia ler e escrever, eu gostava de ler muito mangá, muito livro japonês. Então eu tive praticamente foi zero minha dificuldade, né? E comida também você deve amar, né? Comida normal. A brasileira você sente falta? Não, em casa a gente cozinha feijão de vez em quando também, né? Também. Aí, assim, minha esposa, ela é sansei já, né? Então ela quer comer carne. Pra ela, se não tiver carne, não é mistura. Né? Então, pra mim, assim, uma batata cozida, tendo um pouquinho de carne, já pra mim é mistura. Então, vamos dizer, fomos criados de formas diferentes, né? Mas, onde a gente estiver, né? Aqui, antigamente, 30 anos atrás, na cidade onde eu morava, vinha caminhão de produto brasileiro. Então, vinha caminhão frigorífico, lá tinha tudo que você podia encontrar. A carne, as bandejinhas, né? Hoje, na cidade onde eu moro, tem vários produtos brasileiros. Lojas brasileiras que vendem desde carne, feijão, farofa, produtos do Brasil, de limpeza, refrigerante, etc. Né? Então, a gente não sente falta disso. Entendi. E qual que é o recado que você quer deixar para os brasileiros japoneses que estão assistindo a gente? Para os brasileiros que moram no Japão, né? Eu falo nos meus vídeos, dicas de Japão, que tem no YouTube também. Japão é um lugar que dá muita oportunidade pra gente, né? Quanto mais trabalha, mais você ganha. Né? Todo mundo sabe que a maioria que trabalha em fábricas trabalha por hora. Só para você ter uma ideia, eu sei que tem muita gente que trabalhou muito mais que eu. Em um mês, o máximo de horas que eu fui foi 168 horas. Então eu praticamente trabalhava 8 horas normal, mais 8 horas de horas extras. 8 horas de horas extras. Imagina. 16 horas por dia. Exatamente. Para você que quer guardar dinheiro, tem que fazer assim. E, né, eu
o que eu gostaria de deixar de recado para os brasileiros, quando os jovens, né, trabalhe bastante, guarde dinheiro e aprenda a aplicar esse dinheiro que você guardou. E comprar uma casa com o Noboyuki, né? Não, ele vai escolher o corretor que ele achar melhor, né? Porém, meus clientes compraram comigo, eu vou dar assistência melhor possível que eu posso dar para ele. Por último, né? Eu gostaria de deixar mais um recado para os brasileiros aqui no Japão, que você está morando no Japão, né? Tem gente que ficou 30 anos sem tirar o visto permanente e perdeu 30 anos de deixar de comprar uma casa. Porém, agora o juros está muito baixo no Japão, né? Compre sua casa para você e sua família ter um lar, né? Esse foi o grande motivo para me comprar uma casa no Japão, para deixar um lar para os meus filhos. Como nós temos, caso a gente volte para passear no Brasil, por exemplo, né? Você consegue comprar uma casa no valor de um aluguel. Isso no Brasil acho que é meio impossível, né? Aqui no Japão é possível você comprar uma casa no valor de aluguel, uma casa usada mais barata que um aluguel. Então, para os brasileiros, compre sua casa enquanto você está trabalhando, enquanto você tem renda e pode comprar uma casa aqui no Japão. Eu acho que é essencial, né? A gente sempre tem aquele sonho da casa própria, né? Sim, aqui é possível. Que ótimo, Noboyuki. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite de participar desse Pod Brokers. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade aqui para estar conhecendo você, seu trabalho e ter me convidado para participar desse videoconferência, podcast. Sim, podcast. Então tá certo. Obrigada, Noboyuki. Tchau, galera que tá aí assistindo Tchau, a gente. abraço.